Sabe aquela pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez? Por que algumas pessoas parecem ter um imã para dinheiro, enquanto outras passam a vida toda correndo atrás? Bom, hoje a gente vai fundo nisso, explorando as ideias do livro Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. O autor afirma que este livro tem, basicamente, o elo perdido entre só querer ter sucesso e, de fato, alcançar o sucesso. Será que ele realmente encontrou essa peça que faltava no quebra-cabeça? Então, a gente parte desse grande mistério que o livro se propõe a resolver. O que é que realmente separa quem está no caminho da riqueza daquelas pessoas que parecem estar sempre presas em dificuldades financeiras? E olha que curioso, a resposta para essa pergunta começa com a própria história do autor. Uma história que, no início, foi de muito fracasso. Pois é, antes de virar milionário, o Eker vivia num ciclo de frustração total. Ele tinha um potencial enorme, mas os resultados eram sempre um desastre. Chegou ao ponto de ter que voltar a morar de favor com os pais, e isso pela terceira vez, imagina só. E aí veio a grande virada de chave. Um amigo da família, que era muito rico, deu um conselho para ele. E a revelação foi simples, mas, nossa, foi poderosa. O problema não estava no negócio que ele montava, mas na mentalidade que ele tinha. Com essa ideia na cabeça, Eker resolveu testar a teoria. Ele pegou o dinheiro emprestado e abriu uma das primeiras lojas de equipamentos de ginástica da América do Norte. Era tudo ou nada. E o resultado dessa mudança de pensamento foi impressionante. Em só 2 anos e meio, o negócio cresceu tanto, mas tanto, que ele vendeu metade das ações e finalmente se tornou milionário. Ok, então vamos mergulhar nisso. O que é essa tal maneira diferente de pensar? Bom, o Eker chama isso de modelo de dinheiro. Pensa nisso como se fosse um roteiro, um script interno que define toda a sua vida financeira. Ele funciona no piloto automático, sabe? Sem a gente nem perceber. É a nossa configuração padrão sobre dinheiro. E aqui vem o ponto principal. Esse modelo interno é muito mais poderoso do que qualquer curso, livro ou estratégia que se aprenda. É por isso que a gente vê tantos casos de ganhadores de loteria que perdem tudo em pouco tempo. A programação interna deles simplesmente não sustenta aquela riqueza toda. A maioria das pessoas acredita que o processo para criar resultados é bem direto. Os pensamentos geram sentimentos, os sentimentos levam a ações e as ações criam os resultados. Parece bem lógico, né? Só que o Eker revela que falta uma peça fundamental nessa equação. Antes de tudo, vem a nossa programação. É essa programação lá da infância que dita os nossos pensamentos. Então o processo real é: a programação leva aos pensamentos, que levam aos sentimentos, que levam às ações, que só então geram os resultados. Tá, mas de onde vem essa programação tão poderosa? Bom, segundo o livro, ela é formada principalmente de 3 maneiras diferentes durante a infância. Primeiro, a programação verbal. Sabe aquelas frases que a gente ouve sem parar quando é criança? Os ricos ficam cada vez mais ricos, dinheiro não dá em árvore. Essas coisas vão entrando na nossa cabeça e moldam as nossas crenças sobre dinheiro sem a gente nem perceber. Em segundo lugar, os exemplos, a modelagem. A gente simplesmente copia os hábitos financeiros dos nossos pais. E para explicar isso, o autor conta uma história que é fantástica. É a história de uma família que tinha um costume bem peculiar na hora de preparar a carne. Um hábito que foi passando de geração em geração. Ninguém nunca questionou. Cada filha simplesmente fazia o que via a mãe fazer. A razão original tinha sido completamente esquecida. E isso mostra como a gente herda receitas financeiras que talvez nem se apliquem mais à nossa vida, mas que a gente continua seguindo cegamente. Essa questão dos exemplos criava muito conflito no próprio casamento do Eker. Ele e a esposa aprenderam lições totalmente diferentes sobre dinheiro. Para ela, o modelo era de gastar para ter prazer imediato. Já para ele, o dinheiro devia ser guardado para garantir liberdade no futuro. Essas programações opostas quase acabaram com o casamento deles. E a terceira grande influência é algum incidente específico e com uma carga emocional muito forte, como a história de uma enfermeira que, aos 11 anos, viu o pai morrer de um ataque cardíaco no meio de uma briga por dinheiro. A partir daquele dia, a mente dela associou dinheiro à dor e, inconscientemente, ela se livrava de todo o dinheiro que recebia. A boa notícia, e talvez a parte mais importante do livro, é que essa programação não é uma sentença definitiva, não é algo permanente. Ela pode sim ser reescrita. O Eker descreve um processo de 4 passos para fazer essa mudança. Primeiro,
A conscientização, que é reconhecer a programação. Depois, o entendimento, ou seja, de onde ela veio. Em seguida, a dissociação, que é perceber que aquela programação não é quem a pessoa é de verdade. E por fim, o recondicionamento, escolhendo ativamente novas formas de pensar. O princípio central para essa mudança toda é assumir total responsabilidade pela realidade interna. A ideia é que qualquer resultado no mundo de fora é só um reflexo do que está acontecendo aqui dentro. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, que é crucial para a gente refletir sobre a nossa própria vida. Quais são as frases, os exemplos e os incidentes do passado que estão hoje moldando a nossa realidade financeira?